Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família em nome de Jesus. Viemos aqui nesta noite para compartilhar a mensagem do Santo Evangelho, propagar as boas novas de salvação. O problema do homem não é físico, não é social. O problema do homem é espiritual. O problema do homem, da humanidade, é o pecado. E a única solução para o pecado é o Evangelho, as boas novas de salvação. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 9: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Abra o seu coração para receber a mensagem do Santo Evangelho. Viemos aqui compartilhar de forma gratuita a mensagem do Evangelho. Um dia, toda a humanidade vai estar prostrada diante de Jesus e vai declarar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 10, que diz que todo joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você crendo ou não, um dia você vai estar de joelho dobrado, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Pedro, Tiago, João, Maria, todos os apóstolos, o diabo, seus demônios, anticristo, falso profeta, vão estar de joelho dobrado, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Ninguém vai ficar de pé, porque toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada ao santo nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor. Viemos nesta noite exaltar, honrar o único Deus verdadeiro. A palavra de Deus diz, lá na primeira carta de João, capítulo 5, a partir do versículo 20, que diz: e Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Se volte para Jesus enquanto é tempo, se arrependa. Não há um justo sequer nesta terra. O único justo que passou por essa terra, o seu nome é Jesus Cristo. Todos pecaram. A palavra de Deus diz que todos pecaram, estão afastados da glória de Deus. Se volte para Jesus. Eu quero compartilhar um texto nesta noite que se encontra na segunda carta de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 9. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 9, que diz: o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como alguns julgam. Pelo contrário, Ele é paciente para convosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Olha só o que a palavra de Deus nos declara. Deus é paciente para convosco. Você amanheceu vivo, você está vivo, você que está aqui nessa feira, está vivo, está respirando, está trabalhando. Jesus te deu mais uma oportunidade, mais um dia para você se arrepender. Escute com atenção. Jesus não quer lançar ninguém ao lago de fogo e enxofre. Esse não é o desejo do Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz, lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2,
a partir do versículo 4, que diz: o desejo de Deus é que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Escute com atenção. Jesus Cristo quer passar a eternidade contigo no céu. Mas qual é a sua escolha? Como é que está a tua vida? Como é que você tem vivido a única vida que Deus te deu? Você tem vivido para os prazeres desta vida? Você tem vivido para os deleites desta vida ou vivido para Deus? Se você morrer hoje, estarás salvo ou condenado? Queria que você pensasse nisso. Onde é que você vai passar a sua eternidade? Queria chamar a sua atenção nesta noite. A vida não se resume nesse plano terrestre. Tem um plano espiritual acima desse aqui. A Bíblia diz lá em Hebreus 9:27: está ordenado aos homens morrerem uma só vez, e depois disso segue-se o juízo. Depois disso segue-se a prestação de conta. Eu queria que você pensasse nesta noite: será que você poderia me garantir que amanhã de manhã você estará vivo? Não sabemos o dia de amanhã. Por isso, se arrependa enquanto é tempo. Se arrependa antes de você descer à sepultura, porque a morte, o óbito, vai chegar a todas as pessoas. Você está preparado para este momento? Para o momento do óbito? Você está preparado para entrar para a eternidade? Porque a morte nada mais é que a porta para a eternidade. Você está preparado para partir para a eternidade? Que você se arrependa enquanto é tempo. Busque a Deus. A Bíblia diz, Isaías capítulo 55, a partir do versículo 6, que diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Busque a Deus enquanto você está vivo, você está com saúde. Busque a Deus. Não queira buscar a Deus depois que você partir para a eternidade. Deus dá todas as oportunidades aqui na terra. Depois da morte, segue-se o juízo, segue-se a prestação de conta. Eu quero compartilhar outro texto que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Deus, Ele é paciente, mas tudo tem um limite. Escute com atenção. Deus não é brincadeira. Deus é coisa muito séria. A Bíblia diz lá em Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo 7, que diz: não erreis, Deus não se deixa zombar. Tudo que o homem plantar, isso colherá. O que planta na carne, colhe condenação. O que planta no espírito, vida eterna. Plantar na carne significa a pessoa estar mergulhada na prática do pecado, mergulhado nos deleites desta vida. Plantar no espírito significa fazer a vontade soberana de Jesus. Não dá para brincar com Deus. Quem brinca com Deus acaba se dando mal. Tudo tem limite. Deus é paciente, mas tudo tem limite. A Bíblia diz, eu vou compartilhar agora o texto de Romanos 1, a partir do versículo 24. Diz assim: por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos de seus corações, para desonrar seus corpos entre si. Escute com atenção. Por isso, Deus os entregou. Deus dá várias e várias oportunidades para a pessoa se arrepender. Mas chega um momento, é o que diz as Escrituras,
O texto que eu acabei de ler, o início do texto diz: por isso Deus os entregou. Chega um momento que Deus deixa a pessoa por conta. Não quer se arrepender? Agora você está por conta. Tudo tem limite. Deus envia servos para pregar o evangelho várias e várias vezes. Deus dá muita oportunidade, dá livramento de morte. Só que a pessoa continua com o coração endurecido, rejeitando a Deus. Então chega um momento que Deus entrega. Agora você está por conta. Como aconteceu em 91, no ano de 91, novembro de 91, Freddie Mercury, da banda Queen, ele morreu de AIDS. Morreu na mais profunda solidão, porque ele queria um casamento estável com a pessoa do mesmo sexo e não conseguiu. Morreu na solidão com milhões de dólares na conta, na sua mansão na Inglaterra. Deus abandona, Deus entrega ao pecado. Deus, ele é justo, Deus é amor. Primeira carta de João 4,8 diz que Deus é amor. Salmo 100, versículo 5 diz que a misericórdia de Deus, Deus é bom e eterna a sua misericórdia. Mas no Salmo 75 diz que Deus é juiz. A um ele abate, outro ele exalta. Deuteronômio 4:24 diz que Deus é fogo consumidor, um Deus zeloso. Deus, ele é justo. Ele dá milhares e milhares de oportunidades para a pessoa se arrepender, para não vir ser condenada. Só que chega um momento que ele entrega e a pessoa está por conta. O versículo 24, para você ver que no capítulo 1 de Romanos, 3 vezes a mesma coisa. Versículo 24, versículo 26 e o versículo 28. Vamos ler agora o 26, que diz assim: por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, pois até suas mulheres trocaram relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Esse versículo aqui está falando do lesbianismo, relação íntima de mulher com mulher. Isso é abominável aos olhos de Deus. Relação de homem com homem, isso é abominável aos olhos de Deus. Isso é pecado. Então, Deus dá oportunidade, mas chega um momento que ele entrega a pessoa ao pecado. Escute com atenção. Não queira chegar a esse ponto de Deus te abandonar ao próprio pecado. Escute com atenção. Estou te chamando nesta noite, através do Evangelho. Arrepende-te enquanto é tempo. Arrepende dessas práticas pecaminosas, essas práticas abomináveis que Deus reprova. Escute com atenção. Deus abomina o pecado, mas ama o pecador arrependido, porque o pecador arrependido, ele nasceu de novo. Lucas capítulo 15 diz que há uma festa no céu pelo um pecador que se arrepende. Então Deus ama o pecador arrependido. Arrepende-te, povo de Goiânia, enquanto é tempo. Não chegue ao ponto de Deus te entregar ao pecado, porque tudo tem um limite, até com Deus. Deus não é brincadeira. Por isso, há mais de 2.000 anos, ele enviou o que ele tinha de melhor no céu por mim e por você, seu Filho Jesus Cristo. Morreu em nosso lugar, pagou a nossa dívida, ressuscitou o terceiro dia. Agora você pode se chegar a Jesus. Jesus declara lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai
a não ser por mim. Se volte para Jesus enquanto é tempo. Não chegue ao último estágio de Deus te dizer, Deus te entregar o pecado. Se arrependa enquanto é tempo. Versículo 28 de Romanos 1 diz: por desprezarem o conhecimento de Deus, Ele mesmo os entregou a uma disposição reprovável, mental reprovável, para praticarem o que não deviam. É desse jeito. Por desprezarem o conhecimento de Deus. O homem despreza a Deus. O homem não quer saber de Deus, não quer saber do Evangelho. Ele quer saber das suas práticas pecaminosas e abomináveis. E Deus entrega a uma disposição mental reprovável. Deus entrega. Não chegue a esse estágio. Você que está aqui nesta noite, não chegue a esse estágio de Deus te entregar o pecado. Não queira sofrer o desamparo de Deus, porque Deus entrega ao pecado. Você não quer? Agora você está por conta. Escute com atenção. Você tem livre escolha. Você só tem duas maneiras de lidar com a Bíblia Sagrada. Ou você obedece ou você despreza. Não tem a terceira opção. Que você obedeça ao Evangelho. Abandone essa prática pecaminosa. O pecado tem destruído milhares e milhares de seres humanos. A Bíblia diz lá em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário do pecado, a recompensa para quem vive no pecado é a morte eterna, a segunda morte. Mas, vírgula, o dom gratuito de Deus, dom, presente, é a vida eterna. Escute com atenção. Jesus te oferece vida eterna. Jesus te oferece salvação. A Bíblia diz lá na primeira carta de João 2,25. E Ele mesmo fez essa promessa, nos fez essa promessa, a vida eterna. Não troque a salvação por meros momentos de prazer. Não troque a salvação pela mentira, pela cerveja, pelo cigarro, pela maconha, pela cocaína. Não troque. Não troque a salvação por momentos temporários de prazer. Se arrependa enquanto é tempo. O inimigo de nossas almas, o diabo, ele é escravizador. Ele escraviza o ser humano no pecado. Mas Jesus Cristo, Ele é o único e suficiente libertador. Jesus tem todo o poder no céu e na terra para libertar qualquer ser humano de qualquer pecado. Basta que Ele dê o primeiro passo. Tiago 4 diz: chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós. Lá no Evangelho de João, capítulo 6, 37, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Se volte para Deus, se arrependa enquanto é tempo. Não chegue ao último estágio de Deus te deixar a própria sorte. Não deixa Deus te entregar ao seu próprio pecado. Se arrependa antes, enquanto é tempo. A Bíblia diz, Provérbios 14, 12: há caminhos que ao homem lhe parecem direito, mas seu fim são caminhos de morte. Se arrependa. Jesus está te dando mais uma chance para você se arrepender. Se arrependa. Receba a Jesus como único e suficiente Salvador, o único e verdadeiro Deus. Ele está no céu agora, intercedendo por você. Deixe o Evangelho
penetrar no teu coração. Não endureça o seu coração. A Bíblia diz lá em Hebreus 3:7, se o Espírito Santo vos falar, não endureça o seu coração. Essa é a mensagem nesta noite. Não é a vontade de Deus condenar ninguém. Escute com atenção. Não é a vontade de Jesus condenar ninguém. Não é. Ele quer te salvar, mas para isso você tem que se arrepender dos pecados, renunciar, abandonar. Não dá para entrar no céu de qualquer jeito. A Bíblia diz lá em Apocalipse 22:3, não entra nenhuma coisa contaminada. Não dá para entrar no céu cheio de pecado. Se entra no lago de fogo e enxofre, cheio de pecado, ali sim. Mas no céu tem que estar purificado, tem que estar lavado e remido pelo sangue de Cristo. Se arrependa. A Bíblia diz lá em Apocalipse 22:14, bem-aventurado é aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Lave as suas vestiduras, se arrependa, abandone. Despojai-vos do velho homem e revesti-vos do novo. Abandone o pecado, renuncie e receba Jesus como único e suficiente Salvador. Jesus está te dando mais uma chance. Se arrepende enquanto é tempo. Escute com atenção. Só se vive uma vez. Não queira ir para o lugar de condenação e tormento eterno. Nesse lugar de condenação e tormento eterno, a pessoa vai ter lembrança da vida terrena. A pessoa vai ter lembrança de como vivia aqui na terra. Vai ter lembrança que tinha servos de Deus pregando o evangelho, como agora à noite aqui na feira, e endureceu o coração pela prática do pecado. A pessoa vai ter lembrança daqui, só que aí vai ser tarde demais. Conheça Jesus agora, se arrependa e se volte para Jesus agora, porque Jesus é o nosso advogado de defesa. Não queira conhecer a Jesus como juiz, porque ninguém vai escapar do dia da prestação de conta. Ninguém. Não queira receber essa declaração de Jesus em Mateus 25, a partir do versículo 41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado por o diabo e seus anjos. Não queira receber essa declaração. Essa declaração é para os bodes. É para aqueles que rejeitaram o presente da salvação. Mas queira receber de Jesus essa declaração: vinde bendito de meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Não rejeite a salvação, não rejeite o presente da salvação. Receba a Jesus enquanto é tempo. Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Confesse a Jesus. Aproveite. Jesus hoje, Ele é o nosso advogado. No dia do juízo final, Ele vai ser juiz e não vai ter mais advogado de defesa. Pense bem o que você está fazendo com a sua vida. A vida não tem replay. A vida é só em frente. Não tem como voltar atrás. Já imaginou o momento bom que você viveu na sua vida? Eu creio que você daria tudo para voltar atrás e viver segunda vez. Não tem como. Passou. Tudo passa. Só estamos de passagem nesta terra. Então, essa é a palavra que eu vim trazer nesta noite. Se arrependa. Se arrependa enquanto você está vivo. Você ainda não morreu. A Bíblia diz lá em Eclesiastes 9:4, a esperança para quem está entre os vivos. Eu estou vendo um monte de gente aqui se movimentando, lanchando. Você está vivo. Você está ouvindo a mensagem do Santo Evangelho. A esperança para a tua vida.
Se arrependa enquanto é tempo. Essa é a mensagem que eu vim deixar nesta noite. E a Bíblia diz, João 10, 9, Jesus fala: eu sou a porta, quem entrar por mim, salvar-se-á. Porta me diz de saída. A única saída para a salvação é através da pessoa de Jesus e não há outro. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Boa noite, a graça e a paz.